Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje a festa de Nossa Senhora do Carmo, que está intimamente ligada com este sacramental tão querido do povo católico, que é o escapulário. Que a ele, ao uso do escapulário, estão ligadas tantas promessas, graças de auxílio para a nossa conversão diária e um auxílio especial na hora da nossa morte. Mas para que essas graças que Nossa Senhora promete nos conceder àqueles que utilizarem devotamente o escapulário, para que essas promessas se realizem de fato na nossa vida, precisa existir uma atitude interior nossa ao utilizar, ao carregar aquele escapulário, o hábito de Nossa Senhora do Carmo, que é um desejo de imitar na própria vida as virtudes da Virgem Maria. Porque, meus santos, de nada valeria carregar o escapulário, carregar o hábito da Virgem Maria, se nós não tivéssemos o desejo de imitar na nossa vida as atitudes da Virgem Maria. Seria uma superstição, seria uma atitude que mais mal nos faria do que bem. Então nós aqui poderíamos pegar várias atitudes imitáveis, várias atitudes da Virgem Maria. O seu silêncio, a sua humildade, o seu serviço, o amor aos irmãos. Mas eu gostaria de um modo particular de tomar hoje uma atitude, uma virtude, para que nós aplicássemos na nossa vida a obediência. Carregar o escapulário, carregar o hábito da Virgem do Carmo, significa de uma maneira especialíssima imitar a obediência da Virgem Maria, colocar em prática a virtude da obediência. Os santos, meus santos, foram santos porque obedeceram. Se vocês olharem desde lá o Antigo Testamento, Abraão, o nosso pai na fé, obedeceu a Deus. Deus disse a Abraão: sai da tua terra e vai para onde eu te indicar. E Abraão, não obstante todas as dificuldades que aquela obediência lhe acarretaria, Abraão obedeceu. Entende aqui, meus santos, a obediência sempre, para que ela manifeste com maior clareza o seu esplendor e a sua beleza, ela vem acompanhada de dificuldade. O que é claro, né? Fazer aquilo que vem ao encontro dos nossos gostos e fazer aquilo que não nos exige sacrifício algum, pode até ser obediência, mas não é uma grande coisa. Mas quando nós obedecemos, quando nós fazemos a vontade de Deus e aquilo nos custa, aquilo nos exige um sacrifício, aí sim a obediência da Virgem Maria, a obediência de São José, a obediência dos santos, enfim, a obediência de Cristo se manifesta naquela pequenininha obediência na nossa vida. Então Abraão obedeceu, Moisés obedeceu, Deus mandou que ele fosse lá tirar o seu povo, e Moisés, com todas as dificuldades, porque não se sentia capacitado em nada para ser líder e fazer aquilo, quer dizer, a missão que Deus lhe dava estava tão além das suas capacidades, e o sacrifício que dele exigiria, porque ele deixaria de ser o filho da filha do faraó, um homem importante, para ser um pobre, perseguido pelos egípcios e maltratado pelo povo a quem ele iria libertar.
mas Moisés obedeceu. Aqui, meus santos, peguei 2 santos do Antigo Testamento e poderíamos pegar tantos santos do Novo Testamento. Aqui o exemplo principal, coloquei a Virgem Maria, que diante da palavra do anjo, ela diz o quê? Faça-se em mim, segundo disseste. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. Eu obedeço. Eu quero o que Deus quer. Eu quero como Deus quer. Eu quero quando Deus quiser. Entende, meus santos? Entendamos aqui obediência, aceitação da vontade de Deus, não como uma realidade assim excepcional. Não, obediência a Deus, aceitação da vontade de Deus nos acontecimentos da nossa vida. Eu aceito, Senhor, aquilo que nós não podemos mudar na nossa vida, eu aceito, Senhor, que Tu queiras que a minha vida assim seja e que por este caminho ela vá. Faça-se em mim, segundo a Tua palavra. Eu aceito, Senhor. Entende aqui? A obediência não é necessariamente uma realidade que nos é algo que nos é pedido, mas uma realidade que eu, por obediência de filho, por uma obediência alegre, amorosa, diz: Senhor, eu creio que o que Tu pedes a mim, mesmo que seja difícil, é o melhor, e eu creio, e eu aceito, e eu quero o que o Senhor está querendo, embora algo na minha natureza se revolte, embora algo no meu coração ainda, como infelizmente, Senhor, tenha misericórdia de mim, como infelizmente ainda não cresci na fé e no amor, algo dentro de mim ainda se debate, mas eu na fé digo: Senhor, faça-se em mim segundo a Tua palavra. São José foi obediente, aceitou a vontade de Deus na sua vida e que Deus fizesse isso é, desse um giro na sua vida, mudasse toda a sua vida, e ele aceitou ser o filho, ser o pai putativo, o pai segundo a lei do Filho de Deus, e ser o guardião, o esposo guardião da Virgem Maria, mas esposo de uma maneira diferente e especial. Ele obedeceu à vontade de Deus. E quando, voltando um pouquinho, quando a Virgem Maria aparece grávida, e ele não compreende coisa alguma, ele obedeceu quando o anjo disse: volte, e pode tomá-la por esposa. E ele obedeceu, uma obediência dolorosa, porque no início não compreendia os fatos. Estou dando, meus santos, esses exemplos porque acredito que todos aqui já tenhamos recebido a bênção do escapulário. Quer dizer, todos talvez não, talvez haja aqui alguns que nunca receberam a bênção da imposição e no final da missa venham receber. Mas 90% dessa igreja aqui já recebeu o escapulário. Carrega o escapulário, carrega o doce jugo de Cristo, o hábito de Nossa Senhora, e deve, quando você devota e piedosamente beija o escapulário, você deve, dentre tantas outras virtudes que foram abundantes no coração da nossa mãe, você deve pedir: minha mãe, intercede por mim para que eu obedeça, alegre e amorosamente, para que eu ame a vontade do meu Deus na minha vida, para que eu procure conhecer cada vez mais a sua vontade, para colocá-la em prática, para que haja no meu coração uma docilidade, a docilidade dos filhos, a docilidade dos santos. Falando aqui de docilidade, me veio à memória o evento na vida de Santa Faustina Kowalska. Ela, imagine, desde pequenininha queria ser religiosa, porque sentia no seu coração um chamado de Deus para uma vida de mais oração,
e de mais intimidade. Resumindo aqui, bem muitão, a história dela. Então ela teve várias dificuldades, os pais no início não queriam, depois as ordens religiosas não queriam aceitá-la, porque ela não tinha o dote necessário, então muitas portas lhe foram fechadas, até que uma lhe abriu as portas, e ela foi aceita. Entrou, imagine, depois de várias tentativas de entrar, ela entra naquela ordem, conversa com a Madre Superiora. A Madre Superiora pergunta a ela: e aí, você acha que eu devo aceitar você? Aí disse: vá perguntar ao dono da casa. Ela vai à capela, pergunta, Jesus diz: sim, é aqui o seu lugar. Ela volta para a Madre Superiora e diz: ele disse sim. Aí ela disse: muito bem, se ele disse sim, eu também digo sim, tá bom, vamos aceitar você. 3 dias depois ela já queria ir embora. Por quê? Porque não se rezava naquela casa. Ela queria ter uma vida de intimidade com Deus, o seu coração perturbado, angustiado, e ela entra na sua cela, angustiada, reza, se prostra, reza, meu Deus, porque ela queria ir embora, porque ela entrou no convento para rezar, para ter vida de oração, e ela tinha apenas, imagine, meia horinha antes da missa tinha meia hora de oração, e depois tinha 15 minutos de leitura espiritual, à tarde, tinha um momento de exame, 2 momentos de exame de consciência, um ao meio-dia e um à noite, mas exame de consciência algo rapidinho, e o resto, a superiora dizia: vocês devem rezar. Mas como se não tinha tempo? Era trabalho. Então ela disse: não, o meu lugar não é aqui. Vai e reza. Jesus se apresenta com a face dolorosa, chorando, e ela pergunta: Jesus, por que o Senhor está assim? Eu estou assim porque você quer ir embora, porque você quer deixar o convento. A vontade de nosso Senhor era que ela... Mas como o Senhor, ela poderia pensar, como se aqui se parece que eu farei melhor a tua vontade procurando um outro lugar? Tu farás a minha vontade aqui, suportando com sacrifício esta cruz e procurando com sacrifício rezar e estar na minha presença, mesmo em meio a todas estas dificuldades. Compreende aqui? As suas dificuldades, as suas cruzes, os seus problemas. Você diz: mas como a vontade de Deus pode ser isso, que eu permaneça neste casamento? Como que a vontade de Deus pode ser esta, que eu continue nesse sofrimento, com essas pessoas, convivendo com essas pessoas difíceis? Como pode ser a vontade de Deus que eu permaneça no serviço da igreja, quando aquelas pessoas mais mal me fazem do que bem? E Deus diz: se Deus diz, esta é a minha vontade, Deus dará as graças para que você viva com fruto, alegre e amorosamente, a vontade de Deus. Diz Santa Faustina, que saiu dali feliz da vida. Feliz da vida por quê? Porque tudo mudou? Não, feliz da vida porque, se aquela era a vontade de Deus, ela queria fazê-la com alegria. Coitadinha, adoeceu. Por quê? Porque não era aquilo que ela queria. Então, a vontade de Deus, às vezes, ela nos faz violência. E o reino dos céus é dos que praticam violência. Não é assim que diz a palavra de Deus? Isto é, a vontade de Deus, às vezes, é tão dolorosa que chega mesmo a nos crucificar. Mas quando nós, meus santos, além das circunstâncias primeiras que nos fazem sofrer, que nos fazem chorar, quando nós nos unimos a nosso Senhor, como fizeram a Virgem Maria, São José e os santos, nós aprendemos a saborear o doce jugo de Cristo, simbolizado naquele pedacinho de pano ou naquele pedacinho de metal que nós carregamos no peito, simbolizando o hábito da Virgem Maria, que nós chamamos de Santo Escapulário. Que hoje, meus santos, neste dia de Nossa Senhora do Carmo, nós peçamos a ela
que nos alcance as graças necessárias para a santa obediência. O diabo, meus santos, para terminar com a frase, hoje não é dia de Santa Faustina, mas a frase é dela, mais uma frase dela: o diabo pode se revestir de humildade, mas nunca de obediência. Ele não obedece. Peçamos a Nossa Senhora que nos alcance esta graça, que nós no nosso dia a dia, carregando o escapulário, carregando o hábito da Virgem Maria, que nós aprendamos a imitá-la no silêncio, na oração, no serviço, mas principalmente na obediência, que nos levará a todas as outras virtudes que nos alcançarão a santidade necessária, que dará muita alegria ao coração de nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.